muda de assunto para falar do caso de um homem que morreu esfaqueado durante uma briga entre moradores de rua no São Vicente no início desse mês. Esse caso fez com que os comerciantes levantassem a questão da falta de segurança no bairro. Exatamente. O crime mais comum por lá é justamente o arrombamento, que, segundo eles, é feito justamente por moradores de rua e usuários de drogas que frequentam a região. Acompanhe a reportagem. Alberto já cansou de ver a loja de venda e conserto de celulares arrombada. Em 6 anos, foram 6 vezes. Foi mais de 100 mil reais de prejuízo. Cada vez que eu chegava na minha loja e a minha loja estava arrombada, eu via o meu sonho sendo abalado ali. Então foi 6 vezes que eu fui sofrendo, eu tive que mudar de ponto várias vezes até chegar em um ponto que hoje ele me oferece mais segurança porque é do lado da câmera de segurança, etc., onde eu estou hoje. Mas não é só ele que está preocupado aqui na rua Stefano José Vanoli, no bairro São Vicente, em Itajaí. Só na região do número 1500 foram pelo menos 5 arrombamentos nesse último mês. A gente está querendo mais segurança, né? Porque a gente fica preocupado de sair daqui, retornar e não ter mais nada. Chegar no outro dia, abrir o trabalho e não ter nada para trabalhar. Tive que trocar toda a parte de fechadura, o que eu pude colocar alarme, colocar câmera, para poder intimidar, porque mesmo assim eles conseguem, eles dão um jeito de entrar. Que a gente trabalha com chave, né? Então daí o pessoal vem, reclama, fala. A gente tem visto muito, né? Assalto, arrombamento, né? Arrombamento, as 2 lojas aqui dos vizinhos aqui, a do outro lá. Na semana passada, um morador de rua foi morto durante uma discussão bem aqui perto dos comércios, o que trouxe à tona o problema da falta de segurança. Não só para quem tem comércio, mas também para quem mora ou passa por aqui. O medo dos comerciantes é que os clientes também deixem de frequentar as lojas da rua por causa da importunação causada pelos andarilhos. Eu saio 9h30 da noite daqui, eu saio morrendo de medo. Eu não tenho segurança, porque outro dia eu saí e tinha um ali na esquina, eu senti que se eu não entrasse rápido no carro, eu ia ser assaltada. Afonso faz parte da diretoria da CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Itajaí, e também é comerciante na região. Ele explica que o problema não é só no bairro São Vicente e que há cerca de 15 dias representantes da entidade estiveram com o comando da Polícia Militar para buscar soluções. Solicitamos, eu e o presidente da CDL, que se faça um trabalho conjunto, talvez com a Secretaria de Bem-Estar do município, no sentido de fazer uma conscientização justamente da população para que não contribua com esses moradores de rua e talvez a gente consiga diminuir a quantidade de moradores na cidade, porque isso não é só uma questão da Stefano José Vanoli, é uma questão da cidade de Itajaí, que é uma área de restaurantes. Então, a partir de cedo eles conseguem nas padarias alimento, no almoço eles conseguem o almoço de graça, eles fazem ainda o papel de flanelinha desde que das 11h30, 15 para meio-dia, que na verdade o almoço, a comida eles conseguem de graça nos restaurantes e esse dinheiro que eles arrecadam é para sustentar os vícios como entorpecentes, bebidas alcoólicas. Uma das soluções para a violência na região seria a presença mais constante das forças de segurança na rua, como PM e Guarda Armada. Segundo o comando da Guarda, por enquanto o efetivo atua apenas durante o dia. Apesar do comércio não ser o foco do trabalho da Guarda, a rua Stefano José Vanoli também é patrulhada. Nós temos mais de 200 postos públicos ou patrimônio público municipal. E essa é a missão precípua da Guarda, fazer o patrulhamento. E no bairro São Vicente nós temos uma viatura específica para o bairro. Então, automaticamente, ela patrulha toda a região. A Guarda ela atua, né, com apoio de forças de segurança aqui da região e quando ela se depara com a ocorrência, ela vai analisar o cenário, se ela tem possibilidade de atender ou com reforço da própria guarda ou de outras forças de segurança. Já segundo a Polícia Militar de Itajaí, em geral, os números de roubos e furtos na cidade não aumentaram em relação ao ano passado. Mas a PM reconhece que a presença de moradores de rua nessa região do bairro São Vicente pode ter sim relação com os crimes. Então sempre existe uma circulação bastante grande de viaturas entre bairros passando por aquela via. Só que como aparentemente está de forma desorganizada essa questão dos moradores de rua ali na Avenida Stefano, dá essa impressão de insegurança, né? E a Polícia Militar não tem muito o que fazer em relação a esses moradores de rua. Se eles não estão cometendo nenhum delito, a gente não pode simplesmente pegar essas pessoas e tirar do local. Existem outras medidas que devem ser tomadas, né, medidas assistenciais a esses moradores de rua.
Bom, e como a Dayana mostrou na reportagem, a maior queixa é mesmo a respeito da presença dos moradores de rua. A gente vai ao vivo até Stefano José Vanoli, onde está a equipe da RIC TV Record, para contar o que a assistência social, então, tem feito a respeito desse assunto, já que é um assunto que cabe a esse departamento, né? Nem sempre é a polícia. Dayana, boa tarde. Olá, boa tarde, Bruna, boa tarde a todos. É isso mesmo, né? Como tanto o comandante da guarda quanto o tenente falou, aí representante da Polícia Militar, realmente as forças de segurança não podem atuar apenas pela presença desses moradores aqui na rua, né? Se eles não estiverem cometendo nenhum tipo de crime, eles podem ir e vir e ficar onde eles quiserem. Mas aí é que entra o trabalho realmente da Secretaria de Assistência Social aqui da cidade. A gente já mostrou várias vezes o trabalho que é feito aqui, as possibilidades de encaminhamento. Para explicar melhor como esse trabalho é feito, mais uma vez, nós vamos conversar com o Rubens Menon, que é diretor de Proteção Social Especial da Secretaria de Assistência Social. Rubens, boa tarde. Primeiro, para que as pessoas entendam, né, em que situações e como, né, a assistência social trabalha sobre esses moradores de rua. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui na Record. A questão é básica. A assistência social, ela é para quem dela precisa. Então nós temos várias equipes multidisciplinares. A questão da abordagem, nós temos o Centro Pop, temos a Casa de Apoio. E nessa situação toda multidisciplinar, com educadores sociais, cuidadores, assistente social e psicólogos. A equipe é fantástica, trabalha diuturnamente, no horário sempre das 5 da manhã até as 11 horas da noite. Inclusive vamos ampliar esse horário agora a partir da próxima semana. Mas é como o comandante falou, como as pessoas falaram. Em 2009, com o decreto 7.053, houve uma lei específica para morador de rua. E essa lei trouxe diversas possibilidades para eles de proteção. Mas a população tem que entender que o morador de rua, antes dele ser morador de rua, ele é cidadão. E todos nós estamos abaixo da Carta Magna, que é a Constituição. Então eles têm os direitos, inclusive o governo federal fez uma lei fantástica, só que há 3 anos o governo federal não manda um centavo para o município de Itajaí. Hoje Itajaí banca com o dinheiro próprio. O prefeito Vonei Morastoni tem muitas vezes nos reunido, colocado a gente ao par para que a gente consiga encaminhar essas pessoas. O detalhe é claro, nós temos que pegar essas pessoas a partir do momento que eles aceitem. E aí os encaminhamentos, nós podemos ter encaminhamentos para emprego, para a comunidade terapêutica, voltar para a sua cidade de origem, desde que tenha o contato da assistente social com a família. Então os serviços funcionam. O grande problema hoje é a proliferação dessas pessoas e também de uma situação cômoda para eles ficarem na rua e não inclusive, eles são encaminhados se eles quiserem. Isso é um ponto que as pessoas têm que entender, né? Hoje são quantos moradores de rua fixos aqui na cidade de Itajaí e quantos flutuantes, digamos assim? Em dezembro nós tínhamos mais de 1.000 moradores de rua em Itajaí, com uma ação fantástica coordenada pelo prefeito, uma ação do gabinete dele, com a Guarda Municipal, que estava por vir, o GAP, a segurança, nós conseguimos encaminhar mais de quase 600 pessoas de volta para suas casas. E não é uma higienização, é contato com a família, é levar na porta de casa, é fazer realmente, construir esse vínculo. Hoje, a população média flutuante chega a 200 pessoas no Centro Pop atendimento mês. Não quer dizer que sejam 200 pessoas diferentes, mas flutuante. E em Itajaí, a gente acredita hoje, com os números que a gente tem, que nós estamos entre 100 e 120 pessoas que realmente estão na rua. Ô, Rubens, mas uma coisa bem importante que a comunidade tem que entender também, né? Essas pessoas que estão em situação de rua, como o Rubens explicou, elas só vão para esses encaminhamentos se elas quiserem. Porque muitas vezes elas encontram aqui na rua tudo o que elas precisam para ficar aqui, inclusive alimentação, local para dormir. Essa questão do assistencialismo, que é um lado bom das pessoas, né? Ajudar o próximo. Até que ponto isso ajuda ou atrapalha esse trabalho da assistência social? Vai ter muita gente que vai ficar brava comigo, mas atrapalha muito. Inclusive eu estou fazendo um esboço de um projeto, o nome ainda é Assistência Mais Solidariedade. Ainda quero aproveitar o espaço e convocar todas as igrejas, grupos que fazem distribuição de marmita à noite nas ruas, que entrem em contato com a assistente social, que deixem o telefone lá comigo, para que a gente possa montar em alguns dias, por orientação do prefeito, uma reunião com todas essas igrejas para a gente poder construir um projeto. Porque não adianta a gente ir lá cadastrar, pegar a pessoa e a igreja vai lá e dá comida. Para você ter uma ideia, tem noite que o morador de rua recebe 3, 4 marmitas por noite de igrejas diferentes. E a pessoa vai, entrega
entrega a marmita, fez a sua boa ação, fez o seu cristianismo, volta para casa, olha para Deus, está tudo certo, mas o morador de rua continua lá. Então nós precisamos fazer um grande grupo de trabalho e a comunidade precisa trabalhar junto com a gente. O poder público vai fazer a orientação e a comunidade vai ajudar. E nesse ponto a gente pode conseguir, quem sabe, empregos, colocação em escola, encaminhamento para essas pessoas que ainda têm uma perspectiva melhor de vida. Então a população tem que evitar mesmo esse assistencialismo comum, aleatório, e o dinheiro no semáforo. Não dê dinheiro no semáforo. Quando for comprar balinha, vê bem que você está comprando, que você pode estar financiando um traficante. Muito obrigada, Rubens, pelas informações. Olha, muito claro, né? Muito bem explicado sobre o trabalho da assistência social e sobre qual seria também o caminho para ajudar a resolver não só a questão da segurança, né, aqui no bairro São Vicente, em outras localidades, mas também poder ajudar da melhor forma possível essas pessoas que vivem em situação de rua. Voltamos com você, Bruna, aí no estúdio. Obrigada, Dayana, pelas informações. Muito bem explicado pelo Rubens também, todo tipo de ação que é possível ser feita e o que não pode ser feito. E aí entra aquela coisa da população realmente se conscientizar, né, com relação aos moradores de rua, porque tem muita gente que acha que é preciso fazer uma limpeza, que não querem ver o morador de rua, mas ele existe, né? E aí, às vezes, circulando entre as cidades da região, principalmente quando começa a chegar aí a temporada de verão, que a gente sabe que a coisa se torna mais grave. E é lógico que, assim como todo tipo de situação ali entre os moradores de rua, tem aqueles que são moradores de rua e são inofensivos, mas tem aqueles que realmente acabam praticando pequenos crimes e gerando insegurança para a população, até para financiar, né, o seu uso de entorpecentes, que isso é muito comum, infelizmente, aqui na nossa região. Então, está dado o recado aí a respeito até da nossa postura enquanto cidadãos, o que fazer, não dar dinheiro no semáforo e outras atitudes no dia a dia que podem ajudar a combater esse tipo de situação.